Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, de estarmos desfrutando de Ti, desfrutando da Tua palavra, desfrutando junto com os irmãos. Senhor, por isso, Senhor, vem nos perdoar. Senhor, vem aspergir Teu sangue sobre nós. Senhor, vem nos tornar limpos e puros. Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Senhor, para que possamos falar, Senhor, por Ti. Senhor, para que possamos ouvir também por Ti. Senhor Jesus, Senhor, vem ser com a boca de quem fala, Senhor, com o ouvido de quem ouve. Senhor, para que possamos sermos edificados, Senhor, juntos, Senhor, com a Tua palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Irmãos, vamos ver Mateus capítulo 17, do 1 em diante até o 8. Mateus 17. Amém? Aleluia. Amém. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Senhor Jesus. Essa passagem aqui é maravilhosa, né? Tem até um irmão que dizia que teve um grande perigo aqui para nós quando o Senhor, claro que não, né? Que o Senhor sabia de todas as coisas, mas ele diz assim, né? Que um grande perigo quando o Senhor se transfigurou aqui, porque de repente aqui o Senhor, eu não quero mais morrer por esse povo não, já estou aqui transfigurado, já estou do jeito que eu sou, então vou voltar para o meu Pai, né? Então o irmão falava isso, né? Mas de fato o Senhor sabia de tudo isso, né? O Senhor, ele não faz nada aleatoriamente, né? Senhor Jesus. E que a gente vê de fato depois, até com relação a Moisés e Elias aqui também, né? No versículo 1, ele diz assim: 6 dias depois, né? Então 6 dias depois de quê? Que o Senhor tomou os discípulos, né? Pedro, Tiago e João. Foi 6 dias depois que o Senhor tinha mostrado, né, para eles a visão dele mesmo, de Cristo, e a visão da igreja, né? Aqui no capítulo 16, versículo 16, né? Isso aqui é quando ele, no versículo 13, ele pergunta: quem dizeis, né, o povo que diz que eu sou? Aí eles dizem, muitas pessoas, uns Elias, né, outro João Batista, né? Mas aí o Senhor diz assim: e vós, quem dizeis quem eu sou? Aí no versículo 16, Pedro diz assim, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a gente vê aqui que, depois quando o Senhor fala assim, ele complementa, né? No 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Então aqui a gente vê que Deus revelou para Pedro, né, e para os discípulos, né, que Jesus era o Cristo, né? E a gente sabe que isso foi no capítulo 13, né, no versículo 13, diz que foi, né, em Cesareia de Filipe, ou seja, numa região que era distante da religião lá de Jerusalém. Então, para eles terem essa visão que Jesus era o Cristo, Jesus teve que levar ele para um canto distante da religião, né?
daquela esfera, né, daquele mundo religioso. E aí Deus mostra Cristo a eles. E por sua vez, versículo 18 do capítulo 16 diz assim: também te digo, né? Eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente vê aqui que Deus revelou a eles que Jesus era o Cristo. E Jesus revelou a eles a igreja, né? Ele diz aqui, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele chama Pedro, Cefas, né? Que aqui ele diz assim, versículo 16, né, que a gente leu, diz assim, e diz, tu és, 17, então Jesus disse, afirmou, bem-aventurado és Simão. Então ele era o nome de Simão, e aqui a gente vê que ele transforma o nome de Simão para Pedro, que Pedro agora, e não só Pedro, mas todos eles, inclusive nós, somos essas pedras para a edificação da igreja, né? Então, no capítulo agora 17, a gente vê que esses 6 dias depois, foram 6 dias depois que o Senhor tinha mostrado, né? Deus tinha mostrado a Jesus como Cristo, e Jesus tinha mostrado a eles como sendo a igreja. Então eles tiveram essa revelação, e tiveram que ir para um lugar distante da religião. E a gente vê aqui que o Senhor, ele pega agora 3 dos discípulos e mostra agora, não apenas que ele sendo o ungido, né, o Cristo, mas o Cristo agora glorificado. Então, quando ele está nesse Cristo glorificado, provavelmente na mesma região, né, então agora eles tinham que estar distante desse mundo religioso, né, que era Jerusalém, e agora, além de estar distante, eles tinham que estar agora no lugar alto, né? Então, para nós vermos a Jesus, né, como glorificado, nós temos que estar não só distante da religião, como também temos que estar acima, né, temos que estar acima, né, alto, temos que estar no monte, né, Senhor Jesus, né? Então aqui eles estavam acima, e ele diz assim, versículo 3, né, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Então a gente vê, né, para esclarecer, né, nós sabemos disso, mas as pessoas que ainda não, que nos veem, né, que ainda não sabem, né, e aí pode confundir, que eu já encontrei muitas pessoas dizendo, e essa questão de pessoas mortas, né, que como é que eles estavam mortos e aqui estavam falando com ele? Então a gente vê que não eram pessoas mortas, né? Em Deuteronômio, capítulo 34, do 5 e o 6, a gente vê que diz assim, eis que eu vos tenho ensinado os estatutos e juízos, né, como se mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. 34. Isso, muito bem. Agora, este é o seu, o sepultou, vê o 5, a gente não leu o 5. Amém, meu irmão, Deus abençoe. Perdi até o raciocínio, né? Sem a água, tá naquela hora. Diz assim, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. 6. E ele, Deus, o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então o próprio Deus, ele fez questão de enterrar o corpo de Moisés. Então ninguém sabe, né? Ninguém sabia ou soube, né, onde ele foi enterrado. O próprio Deus enterrou. Então Deus guardou o corpo de Moisés para nesse dia da transfiguração ele poder agora usar, né, ressuscitar, vamos dizer assim, né,
Moisés para que ele pudesse estar com o Senhor. E a gente vê uma referência também em Judas, ali é o versículo 9, Judas, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Senhor Jesus. Judas 9. Diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo. Isso aqui não nos interessa muito, né? Então o corpo de Moisés ele foi disputado com o diabo, né? Porque ele sabia que Deus ia usar, né? Então Deus teve que mandar Miguel, né, um arcanjo, para contender e aí sepultar o corpo dele. E aí no dia da transfiguração ele está lá, né? Senhor Jesus, não foi assim algo por acaso, né? E Elias, né? Segundo livro do Reis, capítulo 2, versículo 11. Segundo Reis 2:11. 2:11. Diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Então a gente vê aqui, né, Moisés ele morreu, e aí o Senhor enterrou ele em um lugar que só Deus sabia. E aqui a gente vê que Elias ele foi arrebatado aos céus, né? E é interessante que a gente vê aqui dois tipos de crente, né? Lá que Paulo fala, né? A gente podia até ver depois, que ele diz assim que primeiro serão arrebatados os mortos, né? Então isso os dois crentes vencedores, né? Serão arrebatados os primeiros os mortos e depois nós os vivos, né? Então a gente vê aqui dois arrebatamentos, né? Representando, vamos dizer assim, os dois tipos de crentes vencedores que foram arrebatados, né? Um morreu e foi estar com o Senhor, e o outro foi arrebatado vivo. E outra coisa também para a gente, também, quando alguém disser assim que Elias foi levado num cavalo, né? Ou carroça, carro, tantas pessoas falam, não é verdade não. Se a gente ler, ele foi levado, no redemoinho, não foi no cavalo não. O carro só fez separar eles, e Elias subiu. Isso é só uma informaçãozinha que esse gosta de dizer que Elias subiu num carro, né? Senhor Jesus, voltando para Mateus. Senhor Jesus, né? Vamos em Apocalipse também, né? Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3 e 4. A gente vê que eles dois, né? Provavelmente eles dois vão ser usados novamente. Apocalipse 3 e 4, amém. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de pano de saco. São essas as suas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Alguns irmãos e eu, né, todo meio desse, acreditamos que provavelmente são eles dois, né, Elias e Moisés. Por quê? Se a gente for ler abaixo nos outros versículos, a gente vê que os dois, Deus dá poderes a eles que são exatamente os poderes que Elias e que Moisés tinham, né? De transformar água em sangue, né? Aquela questão das pragas, a questão também de orar e não ter chuva. Então a gente vê que eles aqui em Apocalipse têm os mesmos poderes. Então provavelmente serão eles, né? Deus o sabe, né? Eu creio que sim. Voltando para... Então eu queria mostrar isso porque assim, Deus ele não faz nada assim aleatório. Tudo que Deus faz é pesado e medido, né? Então, quando o Senhor pegou o corpo de Moisés e arrebatou Elias, ele estava já prevendo essa situação que Jesus ia encontrar com os dois, né? E transfigurado. Amém, Deleu? Mateus 17. Senhor Jesus. E aqui a gente vê, né? Mateus 17, Moisés e Elias. E aqui novamente a gente vê uma representação deles dois, né? Moisés,
ele representa justamente a lei, né? Foi Moisés que deu a lei ao povo de Israel, aos judeus. Então aqui ele estava representando a lei. E Elias, ele estava representando os profetas, né? Então a gente vê que os dois juntos é a somatória do que vamos dizer assim, é o que forma todo o Antigo Testamento, né? São os profetas e a lei. É isso que tem no Antigo Testamento, né? Baseado nisso, né? Os profetas e a lei. Então, e tudo que os profetas e a lei falavam, e a lei fala, né? É com relação ao Senhor, né? Senhor Jesus. E quando a gente vê que Pedro, versículo 4, né, diz assim: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. A gente vê que ele estava igualando ou colocando no mesmo nível, né, a lei e os profetas, igual a Jesus, né? E nós sabemos que nada nem ninguém é igual ao nosso Deus. Nada e ninguém é igual a Jesus, né? Jesus, ele é tudo e em todos, né? Ele é superior a todas as coisas, né? Ele é superior à lei, ele é superior aos profetas. Inclusive, como eu disse, né, que os dois, a soma dos dois, né, é o sumo, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. E o Senhor, né, tudo que o Senhor fez no Novo Testamento, né, é a realidade daquilo que era o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é a sombra daquilo que o Senhor é, né? Senhor Jesus. Então o Senhor é superior a Moisés, o Senhor é superior a Elias, o Senhor é superior à lei, né? O Senhor é superior aos profetas, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né? A lei, né? Vamos para a lei e os profetas, né? No Antigo Testamento, João, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. Esse versículo nós conhecemos bastante. Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, examinar a Escritura que o Jesus estava falando aqui, era justamente o Antigo Testamento, né? A lei e os profetas. Ele estava dizendo: olha, você examina o Antigo Testamento, né, as Escrituras, a lei e os profetas, porque vocês julgam e vocês sabem que elas, né, têm o que? A vida eterna. Mas são elas mesmas que, além de falar da vida eterna, elas também falam de mim. Mas no versículo depois, né, 40, ele diz assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, né? Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele é superior à lei, ele é superior aos profetas. E a lei e os profetas falam exatamente do Senhor, né? Senhor Jesus. Em Lucas 24, do 25 ao 27. Lucas 25 ao 27, amém. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E o que é que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito de Cristo, né, constava em todas as Escrituras. Então, começando por quem? Por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Então, o Senhor, né, está dizendo, isso aqui é quando ele encontra as duas pessoas lá no caminho de Emaús, né? Quando ele está no caminho de Emaús, e aí eles vêm discutindo, e aí o Senhor diz assim, volta aí, Eliel, 25. Ele diz: então lhes disse, ó nécios, tardos de coração. O 26 é o finalzinho do que eles estão falando, 24, Eliel. 24. De fato, alguns dos nossos, né, ele está aqui contando o finalzinho, dizendo: alguns dos nossos foram lá e olharam, né, ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, olha,
eles contaram a história para Jesus, como Jesus não estivesse sabendo, né, da história, e ele pergunta até assim, e você estava onde? Que não está sabendo da história. Aí começa a história, né? E aí o Senhor diz assim, mas rapaz, vocês são tardios demais, porque vocês sabem, né, que a lei e os profetas falam que o Messias, né, que o escolhido, ungido, tinha que padecer e passar por tudo isso. Ou seja, a lei e os profetas falavam de Jesus. A lei e os profetas são um testemunho de Cristo, né? Não são iguais, né? Quando Pedro fala que quer fazer a tenda para Moisés e para Elias, ele torna, ou queria tornar, né, a lei e os profetas iguais ao Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E o que é que eles estavam conversando? Né? Porque ele disse que eles estavam os três lá e eles estavam conversando, não estava apenas olhando um para o outro, né? Lucas 9, versículo 31. Lucas 9, 31. Diz assim, vê o 30, Eliel, para ficar mais completo. Eis que dois varões falavam com ele, né? Moisés e Elias. Essa aqui é a mesma história que a gente está vendo, só que em Lucas 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aleluia. Então o que eles conversavam era justamente aquilo que o Senhor disse, né? Estavam falando de Cristo, estavam falando da partida do Senhor, da morte e da ressurreição. Estavam falando que o Senhor, que o Senhor tinha que padecer. Então o que eles estavam falando era de Cristo, testemunhando aquilo que o Senhor ia fazer, né? Senhor Jesus. Então isso era o que eles estavam falando, né? Ou seja, estava novamente dando testemunho do Senhor, Senhor Jesus. Então eles estavam representando aqui a lei, né, e os profetas. E a gente pode ver agora aquela questão do arrebatamento, que é muito interessante, que eles dois, em certo sentido, eles estão representando justamente esses dois tipos de crentes, né? Os crentes, claro, vencedores. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu lembrei logo de Moisés, né? Ele morreu, e aí o Senhor levou ele, e aqui ele estava ressuscitado, falando com o Senhor, né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui a gente vê os dois tipos de arrebatamentos, né? Os dois tipos de crentes vencedores. Aqueles que venceram em Cristo, mas aí não viram o Senhor chegar, e vieram a dormir no Senhor. E aí o Senhor vai arrebatar esse pessoal, ressuscita, né? E eles vão ser ressuscitados, e vão ser arrebatados. E aqui também diz assim, os vivos também serão arrebatados, né? Nós, né? Essa palavra é bonita demais, né? Nós, os vivos, Senhor Jesus, seremos também arrebatados. Então aqui eles também estão representando nesse sentido, né? Que o arrebatamento dos irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 5 do capítulo 17, né, quando Pedro fala e iguala, né, o Moisés e o Elias, né, ao Senhor, então diz assim, imediatamente quando ele diz isso, né, aí diz assim, falava ele ainda, ou seja, ele ainda estava falando, né, quando o Senhor interrompe, né, o que ele está falando. Diz assim, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, na hora que ele estava falando, né, aí antes de ele terminar de falar, o Senhor Deus, né, diz assim: olha, esse é o meu filho amado, né, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então aqui o Senhor ele diz assim: olha, não é para você ouvir mais a lei, não é para você mais ouvir os profetas, é para você
ouvir a Cristo, né? Senhor Jesus, né? Porque o que ele fala? A ele ouvir. Não é a questão da gente rejeitar a lei ou os profetas, não é isso. Nós temos que ouvir a Cristo, e o Senhor ele é superior à lei e ele é superior aos profetas. Então, com certeza, o Senhor vai nos orientarmos a guardarmos a lei e a seguirmos os profetas, porque o Senhor está acima. É a questão da graça, né? Porque a graça ela é acima da lei. Inclusive, Paulo diz assim, né? Se nós formos fazer as coisas da lei, né? O que ele diz? Decaíste da graça. Então, se ele diz decaíste, aqui é a graça. Se ele diz decaiu e foi para a lei está onde? Embaixo. Então, a lei, né? Ela é inferior à graça. A graça ela é superior à lei. Se nós andarmos com Cristo, né? Andarmos na graça, então nós estaremos, não porque nós somos alguma coisa, mas porque estaremos em Cristo, então nós estaremos superior à lei, né? Senhor Jesus. Então essa aqui foi a segunda vez que Deus falou para Jesus, né? Com Jesus, com relação a isso. A primeira vez, Mateus capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, isso aqui quando o Senhor ele foi batizado, né? Diz assim, eis uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, quando o Senhor foi batizado, Deus falou e disse que ele tinha um prazer, né, no filho dele. E essa foi a primeira vez. E aqui estava justamente representando, né, a sua ressurreição, né? Quando nós nos batizamos, né, nós dizemos o quê? Nós vamos ser sepultados, e quando a gente sai das águas, a gente está o quê? Em ressurreição juntamente com Cristo. E aqui estava representando a ressurreição de Cristo. E aí Deus chega e diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Volta Maria, capítulo 17, versículo 5. 17:5. Aqui a gente vê a mesma frase, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E aqui ele acrescenta, a ele ouvi, né? Por que a ele ouvi? Por causa justamente daquilo que Pedro falou, né? Olha, vou fazer uma para ti, né? Que tu és o principal, e agora vamos fazer também para Moisés e para Elias. Então Deus diz assim, olha, não é mais para você ouvir a lei, não é mais para você ouvir o profeta, a ele ouvir. Aleluia, Senhor Jesus. Então nós devemos ouvir só a Cristo, né? Cristo quem tem que nos dar a todas as orientações, né? Senhor Jesus. Continuando capítulo 7, versículo 7, 17, versículo 7, diz assim, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus dizendo, erguei-vos e não temais, né? Senhor Jesus. Apesar de eles terem, no versículo 6, ele diz assim, ouvindo-a a voz, né? Os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Então eles estavam com medo, né, daquela voz, né, e também do medo do que eles tinham acabado de ouvir que Pedro tinha falado, né? Será que Pedro falou besteira? Agora a gente vai morrer. Senhor Jesus. Aí Jesus chega e diz assim, não temas. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Miguel, quem gosta da não temas, né? 366 vezes, né? Não temas. Então, o Senhor está todo o tempo dizendo para a gente, não temas. Mesmo a gente dizendo algo assim que até, vamos dizer assim, desagradou a Deus. E aí a gente fica com medo. E aí o Senhor chega perto de nós e diz assim, não temas. Né? O que a gente tem que fazer, irmãos, é estar com o Senhor. E aí a gente não vai ter medo. E se a gente tiver medo, o Senhor chega perto e diz, não temas. Senhor Jesus. E por fim, o versículo 8, ele diz assim, então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, né, senão Jesus. Irmãos, isso é muito forte. É porque ali já não estava mais a lei, agora não estava mais os profetas, apenas Jesus. E aí a gente vê aquilo que Deus fala, né? A ele ouvir. Nós não devemos, irmãos, dar ênfase demais a nenhum irmão.
por mais espiritual que esse irmão seja, né, nós podemos admirá-lo, nós podemos honrá-lo, que a Bíblia fala, né, a quem honra, honra. Né, podemos honrá-lo, podemos admirá-lo, né, Senhor Jesus, mas não deixá-lo em evidência acima dos outros, né, acima de ninguém. Nenhum irmão é maior do que outro irmão, por mais que ele saiba, por mais que ele seja inteligente, por mais que ele seja espiritual, nós somos iguais, né? Quando Deus nos olha, Ele nos vê iguais, né? E aí a gente, quando nós olharmos para os irmãos, né? Cada irmão, o que a gente tem que ver é Cristo, né? Nós temos que ver Jesus. Ele diz assim: a ninguém viram senão Jesus, né? Quando nós olharmos, irmãos, para cada um de nós, temos que ver a Jesus, né? Temos que ver a Cristo, né? Porque Ele é quem tem nos dado todas as coisas, inclusive essa questão que eu tinha falado, né? Do Senhor ser superior à lei, do Senhor ser superior aos profetas. Então, o Senhor é quem tem que estar em evidência em nossas vidas. Aleluia, irmãos. Amém.